Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Nós vamos hoje falar da lição número 3, as evidências do cristão. Precisamos, de vez em quando, voltar a esses assuntos. E nós que temos a ferramenta da Escola Bíblica Dominical, os materiais da Escola Bíblica Dominical, pelo menos a cada 4 anos nós podemos refazer esses assuntos. Nós estudamos durante as semanas os capítulos 5, capítulo 6 e o capítulo 7. São capítulos riquíssimos e que em 10 ou 12 minutos seria impossível para mim falar de todos esses textos e conseguir extrair o máximo possível para vocês. Mas eu vou tentar aqui falar de pelo menos um pouco do capítulo 5 e espero ter bastante êxito nisso. O capítulo 5 ele começa falando dos pobres de espírito, né? Falando dos humildes, que não é exatamente o pobre de dinheiro, mas é aquele que consegue ter uma visão bem exata do que ele é perante Deus. Se nós conseguirmos realmente ter essa consciência de quem sou eu perante Deus, eu vou evitar bastante desgosto, eu vou evitar bastante dissabor perante Deus, porque eu vou me colocar em uma posição onde eu sou um dependente de Deus e não aquele que determina a Deus isso ou aquilo. O texto prossegue dizendo que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você tem chorado pela justiça de Deus? Você tem chorado diante de tudo isso que tem acontecido, não apenas aqui no bairro do Jardim Peri, não apenas aqui no município de São Paulo, não apenas aqui no estado de São Paulo, não apenas aqui no Brasil, mas você tem chorado pelo que tem acontecido no mundo? Com toda certeza, se você tem feito isso, você será consolado. Deus vai te consolar. Deus vai nos consolar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você tem sido manso? A Bíblia aponta Moisés como o homem mais manso da terra. E isso não evitou que ele, Moisés, cometesse aquele absurdo que ele cometeu, de bater na rocha, de duvidar da ação de Deus. E isso, lembrem-se, foi isso que tirou o privilégio de Moisés entrar na terra prometida e ficar pelo meio do caminho. Ele não perdeu a salvação, mas ele não entrou na terra prometida porque ele duvidou de Deus. Os mansos não duvidam de Deus. Ele segue, mesmo com dor, mesmo com choro, ele segue confiando em Deus a toda prova. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tem tido fome e sede da justiça de Deus? Tem tido fome de ler, de conhecer, de saber quem é Deus? Se você tem feito isso, você é um bem-aventurado, pois vocês serão fartos, nós seremos fartos, se nós prosseguirmos em conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz: prossigamos e insistamos em conhecer a Deus, em saber quem é Deus, quem nós temos seguido. Quinto, bem-aventurados misericordiosos, pois
alcançarão misericórdia. Você tem sido misericordioso? Você tem olhado com misericórdia aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo? Qual tem sido a sua atitude quanto a isso? Um dos aspectos dessa lição, que se encontra logo na primeira página, é exatamente o que Jesus Cristo queria que o povo naqueles dias entendesse. Qual a relação que eles tinham. Eles têm visto com misericórdia o sofrimento das pessoas, eles têm visto com misericórdia aqueles que sofrem porque estão com alguma doença, não sei, ou não. Se isso não tem te incomodado, ore a Deus, peça a Deus que Ele ajude você a ver essas coisas e se sentir e ter empatia e entender que você não é melhor do que os outros. Você apenas está numa situação em que você não está passando por aquela situação. Ok? Sexto aspecto. Os limpos, bem-aventurados, os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Lá no Velho Testamento, em um determinado momento, Moisés chama o povo, tem uma reunião com o povo. Something went wrong. Please try again. E fala ao povo para que eles tomassem banho, lavassem suas vestes, limpassem o seu corpo e aproveitassem e limpassem a sua mente, a sua alma, porque num dia marcado, Deus iria visitá-los e eles precisavam estar limpos. Caso contrário, Deus não apareceria. O texto diz que bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. E como nós vamos ver Deus? Apenas quando Ele voltar para julgar a terra? Porque naquele dia todo olho verá. E toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Mas para que nós possamos ver Deus e desfrutarmos de Deus, é preciso que nós estejamos limpos através do sangue de Jesus Cristo. Porque só assim nós veremos a Deus e habitaremos com Deus. O texto segue falando: bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Numa situação de conflito entre irmãos, entre colegas, entre vizinhos, como que você tem agido? Você é aquele que é um pacificador? Aquele que vai com um balde de água e joga no fogo? Ou você é aquele que vai com um balde de gasolina e coloca mais fogo? E faz com que a família se rache? E faz com que o casal realmente chegue a vias de fato? E faz com que um pai brigue com o filho, brigue com a filha? Quem é você neste momento? É importante que você pense nisso. Você tem sido um homem pacificador ou um homem atirador de fogo, um covarde que faz com que os melhores amigos se separem? Pense nisso. O texto prossegue e diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Entenda, se você tem procurado a paz entre o povo de Deus, se você tem vivido em paz, você verá a Deus. Você receberá o bem-vindo, benditos. Você estará no reino dos céus. É importante, nós não podemos deixar com que a situação atual
que nós estamos vivendo nos afaste de Deus. Nós precisamos entender que nós somos seres separados para vivermos com Deus. E apenas aquele dia, aquela experiência que nós tivemos da nossa conversão não basta. É preciso que nós estejamos o tempo todo pensando e vivendo Jesus Cristo. Sabe aonde, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão? Lá em Antioquia, capítulo 11 de Atos, no versículo 26, diz que lá em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. E por que eles foram chamados de cristão? Porque não cessavam de falar de Jesus Cristo. Vamos viver Jesus Cristo? Vamos andar com Cristo para que realmente Cristo esteja em nós e habite em nós? Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Oremos. Amado Deus, graças te dou, porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ajuda-nos, Deus, a mantermos a nossa visão em Ti e passarmos por todos esses problemas confiados que o Senhor habita em nós e que nós contigo estaremos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.